Derrama fogo em nós aqui, Espírito Santo. Eu peço, derrama fogo no nosso coração, queima os ídolos, queima os ídolos, queima os ídolos, por favor. Nos lembra por que é importante te buscar. Fala para nós por que a gente precisa do Senhor, porque a gente esqueceu, Senhor. Fala para nós por que a gente precisa te ouvir, te obedecer. Fala para nós por que a sua presença é tão importante assim. Por que ela é tão importante assim? Por que a gente tem que te buscar, Senhor? Quando parece que a gente consegue fazer tudo sozinho. Fala para nós por que a gente depende do Senhor. Fala de novo, Senhor. Fala de novo, Senhor. É o que eu peço, em nome de Jesus, amém. A gente está estudando os reis. A semana passada a gente falou do reino norte de Israel. Hoje a gente vai falar do reino sul de Israel. E o reino de Israel, depois de Salomão, gente, praticamente todos os reis caíram na idolatria. Todos os reis depois de Salomão caíram na idolatria. Não teve um rei com coração reto. E aquele que foi o rei assim que a gente tem maior registro em quantidade acerca dele, acerca da vida dele, e o rei que parece que é o melhor rei que Israel teve. É o rei Josafá. E a gente vai falar de Josafá hoje aqui à noite. E eu lembro de eu ter pregado sobre Josafá lá no porão. Até hoje o Gustavo fala de um sermão sobre Josafá, que a gente teve lá. Tem muita história de Josafá em Crônicas, mas quando a gente olha para a história de Israel, Israel está dividido em Israel do norte e no sul, que é chamado de Judá, porque é a tribo de Judá e Benjamim. E a gente falou semana passada um pouco sobre o norte, e quem profetizou no norte foi Amós que profetizou no norte, foi Oséias e foi, eu acho que Malaquias também. No sul, a gente não vai falar dos profetas hoje a gente vai falar só de Josafá. Semana que vem o pastor Wellington, lá de Navegantes, da igreja que o nosso irmão Daniel frequenta. Ele está escrevendo um livro sobre o Antigo Testamento. Ele é um pastor super novo, e ele vai vir pregar sobre o livro de Daniel semana que vem. Então, a gente caminhando nessa toada da história de Israel. Semana que vem a gente vai falar sobre Daniel. Daniel vai profetizar no cativeiro babilônico. E semana que vem você vai saber mais sobre isso. Só que hoje a gente vai falar sobre Josafá, que está no reino do sul, talvez o melhor rei que Israel teve, e algumas coisas ele foi melhor até que o próprio rei Davi. E a gente vai falar de Josafá hoje, a gente vai ler alguns textos, e eu escolhi Josafá porque Josafá para mim sempre foi inspirador. Eu aprendi a amar a história dos reis logo que eu me converti, porque o meu primeiro pastor, ele pregava muito nos reis de Israel, no nosso culto de sábado. Então, eu gostava muito da história dos reis, aprendi a ler os reis e gostar dos reis. E Josafá é um dos meus reis preferidos, ele é inspirador. E se eu posso dar um nome para a pregação de hoje, o que veio no meu coração foi Josafá, um crente inspirador. Foi isso que eu pensei. Eu pensei nele como alguém inspirador, porque eu acho que a gente está precisando ser inspirado. Eu acho que a nossa igreja está precisando se sentir inspirada, se sentir motivada, se sentir movida. Eu acho que a gente está precisando ser encorajado, e talvez a palavra seja entusiasmado por gente de Deus. E quando a gente olha para Josafá, a gente é entusiasmado com a história dele, com a relação que ele tinha com Deus, como ele viveu a vida dele. E a gente vai começar lendo o capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos, que é o versículo 3, diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou Baalins, antes procurou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Olha esse versículo, gente, olha esse versículo. Tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos, os lugares de idolatria, e os postes ídolos de Judá. Verso 10.
Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Até aqui por enquanto. O resto do capítulo vai dizer uma conta maluca e absurda, que Josafá tinha 960 mil soldados no exército. Quase 1 milhão de soldados. De tanto que Deus prosperou ele, e ele foi abençoado de todos os lados, como a gente acabou de ler. Não só o povo trazia riqueza a ele, porque Deus deu favor para ele. Você sabe que favor de Deus é isso. É quando Deus olha para alguém e parece que ele abre uma janela sobre essa pessoa e ele vira um balde de graça sobre essa pessoa, e de alguma maneira essa pessoa tem o favor das pessoas. E parece que as pessoas gostam de graça. Isso pode acontecer em diversas instâncias da vida. Isso aconteceu com Josafá. Deus deu tanto favor para Josafá que simplesmente de graça todo mundo começou a gostar dele. O povo trazia riqueza para ele. Por quê? Porque ele é Josafá, ora as bolas. É Josafá. Ele é incrível, ele é excepcional, ele é um cara assim fantástico. Os filisteus, gente, que fizeram guerra contra Israel por décadas, ano após ano, que Davi foi lá derrubar Golias, que depois de Davi ainda muitas vezes guerra dos filisteus até o fim. Você vai ver até o final do livro dos reis, está lá os filisteus guerreando. Eles iam lá e levaram presentes para Josafá. De todo lado, Israel mudou para Judá. Lendo o livro de história sobre Israel, alguns detalhes que às vezes a gente não percebe aqui, é que quando Josafá se tornou rei, Deus deu tanta graça para ele, que tinha 10 tribos de Israel na parte do norte e 2 na parte do sul. Josafá estava em Jerusalém, no sul. Vieram pessoas que migraram do norte de Israel, das 10 tribos, e mudaram para Judá. Porque eles viram que Josafá honrou o Senhor e amou o Senhor de todo o coração. Então teve uma debandada, os nortistas vieram, as nações estrangeiras vieram, os inimigos vieram, e todo mundo falou assim: cara, esse cara é excepcional, a gente vai abençoar ele, trazer riqueza para ele. E Deus abençoou ele de todos os lados. Ele teve paz no reino, e a Bíblia vai trazer registro de uma guerra, e nós vamos passar por ela daqui a pouco. E quando a gente olha para o Antigo Testamento e a história dos reis, a gente tem que entender uma coisa. Guerra no tempo dos reis está diretamente ligada à desobediência a Deus. Guerra no tempo dos reis está ligada à desobediência a Deus. Uma nação vive em paz quando o rei ama o Senhor. Quando o rei desvia o coração do Senhor para a idolatria, Deus traz guerra. É assim, batata. Pode ler o livro de Reis inteiro, você pode ler Crônicas inteiro. É assim que acontece. No contexto do antigo Israel, a nação está diretamente submetida ao sacerdócio do rei. Porque o rei não é só o governador de Israel, mas ele é confiado por Deus para ser o pastor de Israel. O rei em Israel, ele cuida não só das questões administrativas da nação, mas ele pastoreia a nação, ele cuida da alma da nação. Então, quando você vai ver, idolatria entrou em Israel, é por causa do rei. Porque todas as vezes que o rei cai em idolatria, a nação cai em idolatria. Todas as vezes que um rei decide acabar com a idolatria da nação acaba. Tudo depende da liderança do rei. Você vai ver isso na história de Israel. Então Deus confia para o rei o exercício da autoridade, não só na administração das questões burocráticas ou mais assim, subjetivas da nação. Mas Deus confia algumas coisas bem objetivas que a gente vai ver sempre na história de Israel. E os reis sempre têm os mesmos tipos de problemas: idolatria, injustiça social e... qual que é o outro? Me ajuda, Lucas. Faltou. Guerra. Sempre são os problemas de Israel: idolatria, injustiça social ou guerra. Sempre são os problemas de Israel. E quando a gente olha para Josafá, Josafá foi 2 coisas, e eu queria trazer isso e distinguir para nós. Josafá foi um avivalista e Josafá foi um reformador. O que é um avivalista? Avivalista é alguém
que tem o coração queimando pela essência da vida, que é Jesus. Ele olha para Deus e ele fala, eu preciso entregar minha vida inteira para Jesus. E por onde ele passa, ele desperta o coração das pessoas para se entregarem completamente para Jesus. E ele desperta um fogo de devoção. Esse é o avivalista. O reformador, ele começa a destrinchar como que isso se torna de uma maneira prática no dia a dia. Não é só devoção, não é só um coração em chamas. O avivalista traz um despertamento para amar a Deus. O reformador transforma aquilo em coisa prática para o dia a dia. Então tá, a gente avivou, a gente vai amar a Deus, tá? O que significa ser um pastor que ama a Deus na prática? Então, o reformador, ele vai começar a destrinchar a ética de um coração apaixonado por Deus. Então, o avivalista tem um fogo de volta para a essência. E o reformador destrincha a maneira em que a vida deve ser vivida no cotidiano. Josafá foi um avivalista e um reformador. Então, eu já falei por que é Josafá. Eu já falei quais são os problemas do Antigo Testamento. Idolatria, vamos lá. Então, quando você olha para a lista de reis, a gente tem que entender uma coisa. Gente, entre Davi e Jesus, são uns 900 anos de rei. Entra rei, sai rei, entra rei, sai rei. Mais ou menos uns 900 anos, tá? Antes de Jesus vir para assumir Israel, de fato, o Israel que somos nós, assumir o povo de Deus, antes de Jesus vir como o rei prometido, passaram muitas dinastias e muitos reis que fracassaram. Tá? Josafá foi um dos melhores dele, mas o resto todo cai nesses problemas. E quando a gente olha para isso e você vê para o livro dos reis, a gente tem que entender por que os reis caem em idolatria e aí fazem a nação inteira cair em idolatria. Definição de idolatria para nós. Idolatria é o nome que se dá quando você não entrega o seu coração ao Senhor. Simples assim. Idolatria é o jeito de viver. Quando eu não entreguei meu coração ao Senhor. É só não fazer isso. É só não entregar o meu coração para o Senhor. É só não preparar o meu coração para fazer tudo o que Deus quer. É só não fazer isso. Isso já é idolatria. Idolatria é viver por qualquer objetivo que não seja o Senhor. É viver movido por qualquer paixão que não seja o próprio Senhor. Idolatria é viver de qualquer jeito que não seja o Senhor, para a glória do Senhor, do jeito do Senhor, segundo a vontade do Senhor. E quando você olha para os reis de Israel, todos caem em idolatria. De maneira prática, como que a idolatria se materializa quando a gente olha para a vida dos reis? O rei que é responsável pela nação, o rei que é responsável pela adoração da nação, o rei que é responsável pela justiça da nação. Você olha para o rei e você enxerga em Israel uma série de reis que não entende o propósito pelo qual Deus colocou ele lá. Então, quando você olha para os reis de Israel, eles têm riqueza, eles têm poder, eles têm uma nação inteira para cuidar, eles têm influência, só que eles não sabem o que eles estão fazendo lá. Então, o que eles fazem? Eles pensam, eu vou crescer. Então, eles começam a fazer alianças políticas para aumentar o poder deles, eles começam a entrar em guerras para ver se eles ficam mais ricos, e eles entram em guerra com quem Deus não mandou, e aí para fazer alianças políticas eles casam com princesas de outras nações, e quando essas princesas vêm elas trazem a adoração dos seus deuses. De repente Israel está fazendo guerra para todo lado, e tem um monte de templo pagão, de Baal, de Astarote, de Quemos, e a nação está contaminada com a idolatria. Por quê? Porque o rei naquele lugar que Deus colocou ele não sabe por que Deus colocou ele lá, e a idolatria ela aparece nisso. Quando que a idolatria aparece na nossa vida? A idolatria começa na nossa vida quando a gente não sabe por que a gente está onde a gente está. Não existe neutralidade, gente. Eu não sei quem você é. Você pode ser um funcionário de uma multinacional, você pode ser um gari, ou você pode ser um gerente. A sua idolatria vai se manifestar. Quando a gente olha para os reis de Israel, a idolatria deles se manifesta de maneira muito fácil. Eles não entregaram o coração para Deus, então eles começam a viver para tudo, menos para Deus. E a nação inteira sofre, por quê? Porque todo mundo sempre vai sofrer com a nossa idolatria. Todo mundo que estiver debaixo do dom que Deus deu para nós vai sofrer com a nossa idolatria. Se eu sou um pai de família, a minha idolatria, o meu orgulho, a minha dureza, o meu enrijecimento, lembra, a idolatria é não entregar o coração para Deus.
Se eu sou um pai de família, a minha idolatria vai fazer a minha família sofrer com isso. Aí você pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa moral, eu não bebo, eu não traio a minha esposa. Não interessa, a dureza do seu coração afeta todo mundo na sua casa, porque a idolatria torna você insensível. Porque Salmo fala assim que a gente fica igual àquilo que a gente adora. E quando a gente não adora a Deus, a gente enrijece. A gente para de ser sensível às pessoas, a gente para de ser sensível a Deus, a gente não nota as dores das pessoas, a gente se torna incapaz de ser um pai de família sensível aos problemas, ou que traz resposta de sabedoria de Deus, ou um marido doce. Então, eu posso ser um pai de família, a minha idolatria se manifesta na minha casa. Se eu tenho 5 pessoas subordinadas a mim no meu trabalho, a minha idolatria se manifesta na maneira como eu lidero no meu trabalho. Se eu sou um pastor, e eu posso dizer assim, eu sou um pastor, mas eu não traio, eu sou honesto, eu prego a palavra de Deus. Não importa, se eu não tenho entregue o meu coração para Deus, eu posso preparar sermões toda semana, eu posso estudar teologia, eu posso estar nas reuniões de oração, eu posso estar nos cultos, eu posso cumprir as minhas metas e a minha função pastoral. Se eu não entregar o meu coração para Deus, eu vou enrijecer, eu vou endurecer, eu vou esfriar, e toda a igreja vai sentir isso. Por quê? Porque Deus me colocou no lugar de liderança da comunidade. E assim como acontece em Israel, toda vez que um rei vive a idolatria, a nação inteira é afetada por isso. Porque quando a gente não entrega o nosso coração para Deus, a gente vai ser movido pelos desejos da nossa carne. E as pessoas vão sentir isso. Porque elas não vão sentir o calor de uma comunhão com Deus. Porque elas não vão sentir a nossa sensibilidade, a nossa compaixão. Elas não vão sentir. Todo mundo sente. E às vezes a gente pode achar que engana alguém, né? Ninguém percebe. Os reis também achavam. Mas aí Deus levantava o profeta para falar assim, você deixou Deus. Você acha que a nação está aqui, ninguém está percebendo que você se afastou de Deus, que você caiu na idolatria, que você trouxe deuses estranhos para cá, você está fortalecendo o seu poder bélico, as riquezas estão vindo, e ninguém da nação está contestando você, rei. Aí Deus levanta o profeta, mas Deus está vendo tudo o que você está fazendo, e dele você não foge. Então a casa vai cair, e aí rei após rei, após rei, após rei, Deus vai removendo o trono, Deus vai removendo o trono. Por quê? Porque eles afastam o coração do Senhor, porque Deus tem um zelo com o seu povo. Então qual que é o grande problema dos reis de Israel, gente? Eles não conseguiam responder a pergunta, por que é que eu estou aqui onde eu estou? Por que é que Deus me colocou nesse trono? Por que é que Deus me deu esse dom que Ele me deu? Tudo que a gente tem é dom, gente. Tudo que está na nossa mão é dom. Dinheiro é dom. Capacidade intelectual é dom. Capacidade relacional, você é uma pessoa carismática, isso é dom. Bom gosto é dom. Algum poder de influência, isso é dom. Tudo que Deus deu para nós é dom. Maria hoje estava compartilhando algumas coisas sobre como essa semana ela parou. Eu vou contar, amor, já contei. Ela parou do lado de um morador, de um cara da rua que pediu alguma coisa para ela. E aí ela comprou um negócio para o cara. Comprou um negócio de comer e ela sentou do lado do cara e o cara falou assim, ela ia embora, aí o cara falou assim, você pode conversar um pouco comigo? Porque eu estou me sentindo sozinho. Ela sentou do lado do cara na rua e ela ficou conversando com o cara. E ela disse que todo mundo que passava ficava olhando. E ela disse que ela sentada com o cara chamou muita atenção das pessoas. E que quando ela olhou para trás, todo mundo da loja de trás estava olhando para eles e tipo assim, aplaudiram ela e tal. Ela sabia por quê. Porque há algum tempo, desde que a gente começou a se relacionar, eu não sei se Deus já tinha falado isso para ela de outra maneira, mas muitas vezes eu falei para ela, deixa eu falar uma coisa para você que eu tenho certeza no meu coração e para mim é muito claro. Você é bonita por causa de algum propósito. A beleza que você tem, a estética que Deus te deu, vai cumprir um objetivo dentro do reino. Não é à toa que Deus não fez ser bonita só porque é legal. Todo mundo só estava parado olhando e pensando, o que essa moça bonita está conversando com esse mendigo? E você sabe, tem um monte de gente que não vai conversar comigo, não vai querer. Mas na hora que vê que moça bonita é, ela vai ouvir o que ela tem para dizer. Não é verdade? Isso não abre portas? A feição da pessoa, o ar que ela traz quando ela chega, o semblante dela, isso tudo não tem propósito? E eu tenho falado isso para ela, amor, você é bonita, não é só para eu ser feliz. E não é só para você ser feliz.
isso tem propósito dentro do reino, porque tudo que é dom tem propósito. Isso abre portas. Pessoas, gente, no mundo que a gente vive hoje, da idolatria da estética, tem gente que gosta de você de graça, só porque senão é uma moça bonita. Tudo que Deus dá para nós é dom. Agora, assim como tem muita moça bonita que não entende por que Deus fez ela bonita. Os reis de Israel não sabiam por que eles estavam no trono, então eles pensavam, eu vou expandir o reino. E talvez a gente está aqui e não sabe por que a gente está onde está. Por que você está na família que você está? Por que você casou com quem você casou? Por que você nasceu do jeito que você nasceu? Tudo isso é dom para você chegar em algum lugar que Deus precisa que você chegue. E ninguém pode fazer isso por você. Então Josafá é um cara inspirador para nós, sabe por quê? Porque muita gente bem dotada, com boas capacidades, como ele, poderia viver simplesmente para aumentar o tamanho das posses ou da influência e inflar o ego. Mas ele é uma inspiração para nós, de alguém que tinha tudo para falar, Deus, não preciso do Senhor. Mas ele é uma inspiração para nós, de alguém que resgata a razão de tudo. Josafá é uma inspiração de alguém que resgata a razão de tudo. Quando a gente olha para ele, você fala, cara, esse cara entendeu a razão de tudo. Porque ele teve 1 milhão de soldados no exército dele. Porque ele teve o favor de todos os reinos estrangeiros. Até dentro das brigas da guerra civil, dentro do próprio Israel. E ele sabia por que ele estava naquele lugar. Porque ele nunca deixou Deus, do começo até o fim da vida dele. Todos os outros reis deixaram Deus. Esse é o cara que sabia por que ele era pai de família. Ele sabia por que ele casou com aquela mulher. Ele olhava para aquela mulher, que ele tinha um monte de crítica com ela, que ele pensava, se você não se cuida do jeito que eu queria que você se cuidasse, você não é bonita do jeito que eu queria que você fosse, você não é dedicado do jeito que eu queria, você não é isso, você não é aquilo, mas eu estou na sua vida para glorificar Deus, e Deus me colocou para ser o seu cônjuge, para te amar e derramar minha vida por você. É por causa de Deus que eu casei com você. Talvez me converti depois, mas foi por causa de Deus, e é por causa de Deus agora. E é por causa de Deus que a gente tem que viver tudo na nossa vida. Josafá é uma inspiração para nós nisso, para que apesar de tudo que Deus dá para nós, a gente olhe para Ele, não para aquelas coisas. Essa coisa é legal, isso aqui é bonito, olha lá, tem influência, ter benefício, ter o favor das pessoas, que coisa interessante. Mas pegar tudo isso e falar assim, Deus, é para o Senhor é o Logos. Quando João está falando, no começo o verbo era com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio do verbo, ele está falando, Jesus é o Logos, Jesus é o verbo, ele está falando assim, Jesus é a razão de tudo que existe. Josafá é o cara que entendeu. João está falando da filosofia grega, falando assim, Logos é a razão primária de todas as coisas. Josafá é o cara que entendeu, eu tenho dinheiro por causa de Deus, eu tenho influência por causa de Deus, eu tenho poder bélico por causa de Deus, eu só posso fazer o que Deus quer com tudo que Ele me deu. Essa é a razão da nossa vida, gente. Aí a Maria ficou muito triste depois disso, e ela chorou e ela falou assim, por quê? Por que as pessoas precisam de uma razão para olhar para quem precisa? Por que se eu não tivesse sentado do lado daquele cara, as pessoas não iam olhar para aquele cara, o cara não ia vir dar um vintão enquanto ela estivesse sentada do lado do cara, e as pessoas não iam dar atenção para ele. Aí eu falei, sabe por quê, amor? É por isso que Deus dá dons às pessoas. O seu dom é a beleza, o jeito carismático de você ser. Sabe por que Deus me dá o dom da eloquência? Sabe por que as pessoas gostam de ouvir eu pregar? Porque quando Deus dá um dom para alguém, Ele está confiando que na hora que as pessoas olharem para esse ser vai falar das coisas que Deus quer falar, mas ninguém quer ouvir. Sabe por que Deus te fez bonita? Para que na hora que todo mundo estiver olhando para você, você fale das coisas que Deus fala, mas ninguém dá atenção. Mas na hora que você falar, eles vão pensar, mas é essa pessoa que está falando?
Sabe por que as pessoas gostam de me ouvir pregar? Sabe por que Deus me deu eloquência? Para que na hora que todo mundo estiver ouvindo lá, olhando para mim, falando que coisa gostosa, é gostoso ficar aqui sentado. E a gente podia só ficar aqui sentado ouvindo. Para que na hora que Deus desse favor e graça e o dom começasse a manifestar, eu possa falar o que Deus está tentando falar para as pessoas e elas não param para escutar. É para isso que Deus dá dons para nós. Para que na hora que a gente chegar no lugar que o dom nos levou, a gente vai dizer o que Deus está tentando dizer, mas ninguém quer ouvir. Essa é a razão de tudo. E eu quero dizer para você isso hoje. Você precisa deixar a história de abnegação, de consagração de Josafá encher o seu coração, porque tendo tudo, ele viveu para um só e não para as coisas que tinha. Essa é a razão pela qual Deus tem dado tudo que Ele tem dado a você, para você viver para Ele, para você devolver tudo para Ele, perguntar para Ele, Deus, como é que é para usar isso aqui para a sua glória? Josafá é inspiração para entender, para a gente entender, para a gente resgatar a essência de tudo, a razão de tudo. Segunda coisa que Josafá é inspiração para nós, capítulo 18, vai falar assim, a gente não vai ler, mas eu só vou te explicar rapidinho para a gente passar para outra parte. Capítulo 18 vai dizer assim para nós, que Josafá fez aliança com Acabe, esse foi o erro dele. Na vida de Josafá, ele teve 3 vacilos, que foi amar demais quem ele não deveria amar. Ele fez aliança com 3 reis de Israel. Ele era de sul, ele era de Judá. Ele fez aliança com 3 reis de Israel. Ele foi para a guerra com reis que Deus não queria que ele tivesse ido. Ele ajudou quem Deus não queria ajudar. Você está entendendo? O erro de Josafá foi ser bonzinho demais com quem Deus não mandou ele ser. Então, quando você olha no capítulo 18, ele faz aliança com Acabe. Lembra Acabe? Jezabel? Profeta Elias, sendo perseguido por centenas, 700 profetas de Baal. E aí depois Elias vai lá, faz o fogo cair do céu, mata todo mundo. E profetiza, fala, Acabe, os cachorros vão comer o seu cadáver, vão comer o cadáver de Jezabel, e vai ser eliminado da face da terra toda a sua descendência. Esse é o Acabe. Josafá fez aliança com ele, porque ele foi bonzinho demais com quem ele não deveria ser. Capítulo 18, ele faz uma aliança, se eu não me engano, ele casa com uma filha de Acabe, do reino do norte. Talvez ele estivesse tentando reunir Israel do jeitinho dele. Foi esse o momento que ele errou, foi bonzinho demais. E aí depois eles vão para a guerra. Acabe chega e fala assim, vamos lá Josafá, vamos para a guerra lá, está tendo uma guerra difícil, você vai comigo por favor. Josafá fala, eu vou. Aí quando você olha o capítulo 18... Verso 28, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Olha só, gente, que tonguice. Acabe, que é o cara que Deus abomina, fala assim, nós vamos para a guerra, eles vão tentar me matar, então eu vou vestir uma roupinha assim, como se eu fosse um soldadinho qualquer. E Josafá vai com roupa de rei. Ele vai lá, laranja. Olha o verso 30. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Bobão! Olha o 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, esse é o rei de Israel. Gente, ele não é de Israel, ele é rei de Judá, tá? Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu, e Deus os desviou dele. No final das contas, quem morre é Acabe, Josafá sai ileso. Aí o capítulo 19, verso 1, Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Então ele volta da guerra, que ele foi junto com Acabe, e quando ele chega da guerra, chega em paz, porque lá no meio da guerra ele ia morrer, ele clamou, Deus teve misericórdia. Na hora que ele chega em Jerusalém, o profeta Jeú, filho do profeta Anani, que profetizou para o pai de Josafá e que foi preso. Esse Jeú é muito macho.
O pai dele profetizou para o pai de Josafá, rei Asa, que começou muito bem o rei Asa, mas no final ele se desviou de Deus e mandou prender o profeta, porque ele não queria mais ouvir. Agora o filho dele vem para Josafá e profetiza para ele, sabendo que o pai dele tinha sido preso pelo pai dele. Entendeu? Josafá, por que você entrou nessa guerra? Você devia ajudar quem não ama Deus, quem odeia Deus. Você vai amar quem odeia a Deus, cara. Quem odeia a Deus, você não ajuda. Acabe está acabando com Israel, espalhando a idolatria por todo lado. Deus tem um monte de profecia contra ele. Você está contra Deus. E aí ele repreende Josafá. O que acontece depois disso? Capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Primeira guerra contra Israel. Por quê? Consequência da desobediência dele. Ele foi ajudar quem Deus não queria. Segunda coisa que a gente aprende com Josafá. Josafá é inspiração para a gente rever os nossos limites. Josafá é inspiração para a gente rever os limites da nossa vida. No nosso tempo, a gente corre o risco da associação indevida em nome do amor. Nos tempos em que a gente vive, nós, cristãos, corremos o risco, em nome do ecumenismo, em nome de uma bandeira de paz e amor, em nome de nós vamos amar todo mundo, a gente corre o risco de se associar indevidamente em nome do amor. Amar alguém não significa fazer uma aliança com essa pessoa. Não significa assim, eu vou confiar em você. Jesus fala, não jogue pérolas aos porcos. Você vai servir as pessoas, você pode amar elas, isso não significa que você vai fazer uma aliança com essa pessoa. A gente corre o risco de cair nisso no nosso tempo. Josafá é inspiração para a gente rever os nossos limites. Com quem que a gente está se associando? É gente que ama a Deus ou gente que odeia a Deus? Porque não tem meio termo, gente. Ou você ama ou você odeia. Não, essa pessoa é gente boa. Ela ama Deus ou não. É daí que é a sua identidade. Eu não sei se ela ama ou não. Você está sendo você mesmo ou não com essa pessoa? Porque se você for quem você é, você vai saber se ela ama a Deus ou não. Porque se você for o filho da luz, que Deus diz que você é para essa pessoa, você vai ver ela, se ela ama a Deus ou não. Porque na hora que você parar de deixar os teus princípios debaixo da toalha, e trouxer eles para fora, e revelar de quem é o seu coração, você vai ver se essa pessoa ama Jesus ou não. Então, o que Josafá faz? Vamos, sim, eu odeio idolatria e tirei a idolatria de Israel inteiro, mas Acabe, fez a idolatria entrar em Israel inteiro, mas sim, isso é detalhe. Josafá foi tolo porque ele arriscou seu pescoço com quem Deus nunca mandou. Pelo contrário, Deus rejeitou Acabe. Versículo 4, que a gente leu aqui do capítulo 19, diz o seguinte: habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Então, quando Josafá vai pela terceira vez em guerra no norte, eu pulei algumas partes aqui para a gente adiantar, mas Acabe é a terceira aliança que ele faz com o rei do norte. Quando ele vai na guerra pela terceira vez, ele deixa a nação para ir lutar uma guerra que Deus não mandou ele lutar. Vocês estão comigo, gente? Sim? Nós estamos falando de um cara que foi lutar guerras que Deus não mandou ele lutar. Ele tomou para si, vestiu a camisa de problemas que Deus nunca mandou ele resolver. E aí Deus repreende ele, fala assim, você está tentando ajudar e lutar a guerra que eu nunca mandei você lutar, fique em Jerusalém. Aí o verso 4 fala assim, então Josafá habitou em Jerusalém. O que isso diz para nós? Ele ouviu a repreensão do profeta e ele parou de sair do reino para ir para o norte. E aí ele ficou no sul. Gente, às vezes a gente precisa colocar limite para as pessoas que contam com a nossa ajuda, porque elas estão sofrendo por uma repreensão de Deus. Acabe estava sofrendo porque Deus tinha repreendido ele. Deus que trouxe juízo para Acabe, gente. Deus que trouxe. Toda vez, guerra no contexto de Israel é castigo de Deus. Tem gente ao nosso redor que está sofrendo porque Deus está repreendendo essa pessoa. E às vezes a gente precisa pôr limite
na nossa disposição em ajudar as pessoas, porque é o próprio Deus que está repreendendo a pessoa. Isso exige de nós sensibilidade espiritual. Deus não queria falar com Acabe. Se você olhar numa outra circunstância, Josafá se faz uma associação com o rei do norte, e aí ele fala assim, é aqui mesmo, ele fala assim, nós vamos para a guerra e tal, mas será que não tem nenhum profeta de Deus aqui para a gente procurar? Porque você está procurando os falsos profetas. Por quê? Porque ele estava se associando com o rei idólatra. Será que não tem um homem de Deus? E aí o que acontece? É no capítulo 19. Aí o rei fala assim, então tem o seguinte, tem um cara lá, mas ele só profetiza coisa ruim. Por que o cara só profetiza coisa ruim? Porque o desgraçado do Acabe, endemoniado, vivia em pecado e nunca se arrependeu de toda a idolatria que ele trouxe para Israel. Ele acabou com Israel. Ele acabou com Israel. Ele espalhou a idolatria como nunca foi espalhado antes. Você vai ver sempre fazendo menção lá na frente, igual Acabe, caiu nos pecados de Acabe. Os reis fulano de tal caíram no pecado de Acabe. Então por que Deus não falava com Acabe? Era porque Deus estava repreendendo ele. Aí ele fala assim, não, então esse profeta vai falar. Aí Josafá fala assim, não, mas então assim, tem que ser, senão como é que nós vamos para a guerra sem Deus? Então tá bom, chama lá o caboclo. Aí quando chama lá, o profeta chega e fala assim, vou falar uma coisa. Se não fosse por causa de Josafá, eu não ia dar palavra de Deus coisa nenhuma. Não é por consideração a você, viu? Rei fulano de tal, rei fulano de tal. É só por causa de Josafá que eu vou trazer uma revelação de Deus e o que Deus quer fazer. O que isso ensina para nós, gente? A gente precisa abrir os nossos ouvidos e ser sensível. Porque tem gente à nossa volta que não está ouvindo Deus, porque Deus não quer falar. O que Josafá tinha que ter falado para Acabe? O que ele tinha que ter falado para os reis idólatras que pediram aliança? Ele falou assim, eu vou falar o seguinte para você. Sabe por que você está em guerra? É porque você não ouve a voz de Deus. Eu não vou associar com você, cara. Você precisa ir falar com Deus. Quem vai resolver a guerra para você é Ele. Agora você vir para mim que não vai adiantar. Todas as vezes que Josafá fez aliança com o rei idólatra, ele foi repreendido. Então tem gente à nossa volta que a gente precisa pôr um limite. Não vou resolver isso para você, porque você está nesse problema, porque você não ouve Deus. Não é porque ninguém te ajuda. Deus sabe o que você está passando. Josafá inspira a gente a rever os limites do nosso envolvimento com as pessoas. Não sei se você lembra quando Jesus fala daquele cara que morreu e quer voltar para pregar para a família. Quem conhece essa parábola? Levanta a mão. Jesus tem um momento que ele fala assim, no evangelho. Fulano de tal morreu, foi para o inferno. E aí, lá do inferno, ele estava sofrendo, chorando, gritando, e ele falando assim, Deus, deixa eu voltar e falar para a minha família que o Senhor era a verdade, porque a gente não estava acreditando antes de eu morrer. E aí Deus fala assim, meu filho, eles têm os profetas, ele tem as escrituras. Se eles não escutarem nem os profetas e as escrituras, você acha que vai adiantar você voltar dos mortos? Você entende que é isso que às vezes a gente faz? Não, eu preciso ajudar, porque se eu não ajudar, ninguém vai ajudar. O Espírito Santo está sobre a terra, Jesus está vivo e a palavra de Deus está sendo pregada em todo lugar, e como nunca foi pregada, até no outdoor tem, até no letreiro, em todo lugar. E às vezes a gente está assim, eu preciso voltar lá para ajudar. E às vezes a gente tem que ouvir dizer, não, meu filho, tem as escrituras, tem os profetas. Não se envolve. Porque a hora que essa pessoa quiser ouvir, eu estou falando sem parar. E a gente às vezes precisa aliviar o nosso coração e rever os limites. Josafá inspira a gente para isso. Ele ensina a reavaliar os meus limites. Terceira coisa que Josafá inspira a gente. Versículo 4 mesmo. Habitou Josafá em Jerusalém. E aí olha só o que ele fez, gente. Que sensacional. Tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais.
Quando Josafá ficou em Jerusalém, porque Deus falou para ele, para de sair daí, estabelece limite, não é para você se envolver, deixa que lá eu levanto o profeta também. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Sabe por que eu acho que a gente não tem força para evangelizar? Porque a gente fica tentando falar com quem Deus não quer falar. Aí a gente gasta o cartucho. É na hora de falar para quem nós temos que falar, nós estamos cansados. A gente tem que voltar, gente, para a Bíblia e acreditar que Deus fala com quem Ele quer. E que Ele fala no coração, e o Espírito Santo está dentro do cara. E Ele é soberano. Quando Josafá escuta a repreensão do profeta e ele fica em Jerusalém, ele voltou a fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Aí ele fez um negócio excepcional, que nenhum outro rei de Israel fez, e nenhum profeta fez na história de Israel. Ele foi pessoalmente, de cidade em cidade, exortando as pessoas para que elas voltassem a buscar a face de Deus. E não era época de eleição. Deus, traz um desse. Traz um presidente desse. Que tá feio. Josafá é inspiração para a gente buscar a presença de Deus. Porque, gente, eu acho lindo o capítulo 19, do verso 1 ao 3. Sabe por que ele é lindo? Porque, cara, isso aqui revela o coração paternal de Deus. Ele volta da guerra, Deus levanta um profeta e fala assim, vai lá, puxa a orelha dele. O profeta chega, muito macho, Jeú, filho de Anani, que foi preso pelo pai de Josafá. Ele chega lá e fala assim, Josafá, Deus mandou você sair e ajudar quem ele não queria ajudar? Aí ele repreende Josafá e no final ele fala assim, mas Deus tem coisa boa a teu respeito também. Não é só pancadaria. E olha o que ele fala. No verso 3, boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Você não devia ter saído com ele, mas Deus tem coisas boas a seu favor. Você acabou com a idolatria e você dispôs o seu coração para buscar Deus. Terceira coisa aqui para nós, que a gente está precisando de inspiração. Qual que é a primeira coisa? Resgatar a razão de tudo. Josafá é inspiração para a gente resgatar a razão de tudo. Por que a gente tem tudo que a gente é tudo que a gente é? É por causa dele. Segunda coisa que Josafá inspira a gente, rever os nossos limites. O tanto que a gente deve se envolver com a vida dos outros, ou deixar Jesus exercer o sacerdócio. Jesus é sacerdote, todo crente tem o Espírito Santo, todo crente tem uma Bíblia dentro de casa. Se o cara não quer, vai viver a sua caminhada com Deus. Vai viver a sua caminhada com Deus. Alivia o seu fardo. O cara está cansado de ouvir já. Ele vai viver a caminhada com Deus. Tem 1 milhão de pregação no YouTube. Tem 1 milhão de pastor nessa cidade. Vai viver a sua caminhada com Deus. Se o cara não quer ouvir, você vaza. Você já cansou de falar. Deus daqui a pouco vai puxar a sua orelha. Você não está fazendo o que eu estou mandando. É para você ficar em Jerusalém. Quando Josafá fica em Jerusalém, ele se torna inspiração para nós em outra coisa. Buscar a presença de Deus. Ele inspira a gente a buscar a presença de Deus. Gente, e eu acho isso lindo. O profeta chega e fala assim, ele não fala buscar a presença de Deus, ele fala assim, você preparou o coração para buscar a Deus. Você dispôs o coração. Isso aparece mais de uma vez, essa expressão, acerca de Josafá nas Escrituras. Que ele preparou o coração e ele buscava a Deus. E isso significa, gente, um jeito de viver. República. A gente precisa melhorar sempre no sermão. Você precisa ouvir melhores sermões nessa igreja. A gente precisa melhorar sempre na nossa intercessão. Você precisa receber a oração mais verdadeira, mais sincera, mais fervorosa. A gente precisa melhorar sempre na comunhão. Você precisa de mais comunhão. Você precisa que as pessoas aqui sejam mais abertas. Você precisa disso, Deus tem isso para você. Mas nada disso vai substituir a sua disposição para buscar a presença de Deus onde você estiver. Nada substitui isso. Porque quando Josafá passou de cidade em cidade como rei, olha gente, o versículo 4, ele foi passando, tornou a passar pelo povo,
de Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor. Imagina um rei assim, que vai de cidade em cidade, reúne a cidade toda e fala assim: gente, voltem para Deus, voltem o coração. Eu dispus o meu coração, e como rei, eu preparei o meu coração, eu preparo ele, eu cuido dele, para ele buscar a face de Deus. Cidade, busque o coração de Deus. Isso era uma coisa individual. Josafá é inspiração para a gente precisa aprender, resgatar a importância de sentir a presença de Deus em todo lugar que a gente está durante o dia, independente do que a gente está fazendo, onde a gente está. Acordei de manhã, Deus, eu preciso da sua presença, Deus me dá a sua presença, vem aqui, me toca, fala comigo, me mostra o que o Senhor quer, Espírito Santo me guia hoje, eu sou imprestável se você não me guiar, se o Senhor não me guiar, eu vou andar na carne o dia inteiro, me guia, Espírito Santo. Sentou para o trabalho, entra lá, tal, daqui 2 horas, dá um tempinho, vai no banheiro. Eu tenho um amigo que fazia isso na empresa, todo dia. Ele chegava para trabalhar, ele trabalhava numa multinacional, o Iru. Chegava na empresa, ele ia para o banheiro, dobrava o joelho, abaixava a tampa do vaso e passava uns 15 minutos falando: Deus, manifesta a sua presença aqui nessa empresa. Chegou na hora do almoço, velho, você vai comer, faz que nem a Bíblia ensina, oferece com ações de graças. Oferece com ações de graça e santifica pela palavra de Deus aquele alimento e faz daquele momento um momento de adoração a Deus. Assim como todo judeu entendia que o momento da refeição é como o momento do sacrifício do tabernáculo. E ele pegava aquilo e olhava aquela comida, era como se fosse o sacrifício. Aquela mesa onde você está sentado para comer, era como se fosse o altar. Você é o sacerdote e você oferece: Deus, isso aqui é teu. Eu te consagro, eu te santifico essa comida, glória ao seu nome, glória ao seu nome, glória ao seu nome por causa dessa comida, glorificado seja o Senhor, porque o Senhor aceita o meu sacrifício, o Senhor aceita esse alimento, o Senhor aceita Jesus Cristo, eu te adoro. Onde você está? A gente precisa voltar a resgatar essa busca da presença de Deus diária. Quando a gente não busca a presença de Deus, gente, quando isso não é um hábito, buscar a presença, e eu estou falando é de sentir mesmo no coração. Quando a gente não busca, a gente não tem esse hábito de enternecer o nosso coração. Sensibilizar, buscar a presença de Deus é sensibilizar o seu coração intencionalmente, é pegar assim: eu preciso que o meu coração se sensibilize para a presença de Deus, para ele não ser só um conceito, para a Bíblia não ser só um conjunto de livros, eu preciso que ele seja real. Então esse estilo de vida é: por onde eu passo, intencionalmente eu sensibilizo o meu coração, e eu falo: Deus, me dá a sua presença, amolece o meu coração para eu sentir você aqui agora no trânsito, para eu sentir você aqui agora no trabalho, agora na hora do almoço, o que você quer fazer aqui? A presença de Deus. Quando a gente não cultiva isso, quando a gente não busca a presença de Deus, gente, a gente sente que está faltando alguma coisa na nossa vida, e a gente pode vir a querer suprir isso com outras atividades, e guerreando guerras que Deus nunca mandou a gente guerrear. Sempre está faltando alguma coisa, é a presença de Deus que você não está cultivando. Aí você vai lá, começa a se meter em coisa que não era para você se meter, e que a presença de Deus ia deixar claro para você que não era para você se envolver com aquelas coisas. O texto fala de preparar o coração. Como preparar o coração? E aqui eu quero que você escute muito bem o que eu vou dizer. Quando a gente fala de preparar o coração para buscar a presença de Deus, a gente precisa tratar o coração como um órgão. O coração não é uma máquina. O coração é um órgão. Isso significa que preparar o coração leva tempo para ele se inclinar a partir do momento que a gente começa a regar ele com a leitura bíblica, com a oração, com o louvor. O coração não é uma máquina. Então, eu vou preparar o meu coração para buscar a presença de Deus. O que é isso? Isso é, não vai acontecer na hora. Tá, eu preciso preparar o meu coração. Como que eu preparo o meu coração para ele desejar Deus? Palavra. Hoje eu vou começar a ler a Bíblia, porque eu não estou lendo a Bíblia. Eu não estou comendo a palavra da vida, tá? Eu vou lá, eu leio 5 versículos e eu fico meditando, leio 2, 3, 4 vezes, eu falo: Jesus, me ajuda a entender o que significa isso aqui. Se você nunca fez devocional na sua vida, é assim, tá? Você pega um trecho, pode ser 5 versículos, pode ser 10 versículos, você não precisa ler o livro inteiro,
Você pega 5 versículos, você lê aquilo, aí você fala, Deus, o que significa isso? Você dá tempo para ele. Aí daqui a pouco você lê de novo os 5 versículos, aí você fala assim, Espírito Santo, me explica o que está escrito aqui, o que isso significa na minha vida. Aí daqui a pouco você lê de novo. 5 versículos, gente, você leva 10 segundos, você leva 30 segundos, você começa a preparar o seu coração, você faz isso um dia, você faz isso 2 dias, você tira um tempo de oração, você liga um louvor no seu carro. O seu coração é um órgão, ele não é uma máquina. Você está o coração duro, ele não está preparado, você começa a fazer isso. Daqui a pouco ele vai começar a bater diferente. E daqui a pouco você começa a sentir que ele está desejando Deus, porque você preparou ele para isso. Seu coração não vai sentir Deus na hora que você lê a Bíblia. Li a Bíblia, Deus não fala comigo. Claro, ele é uma pedra. Você nunca preparou ele, você nunca cuidou dele, você nunca regou ele com oração, com a palavra, com louvor, você não cuida dele. É claro que ele é insensível. Você precisa preparar o seu coração para sentir desejo por Deus. Josafá começou a reunir o povo e falou assim, preparem o coração para buscar Deus, começa a cuidar dele. Ele não é uma máquina, ele é um órgão. Você precisa começar a guardar ele, proteger ele. Quando eu decido orar, ler a Bíblia, adorar a Deus, o meu coração não deseja Deus instantaneamente. Na decisão de investir nesses hábitos, eu estou preparando o meu coração para buscar Deus. Aí eu começo a alimentar pensamentos na minha mente. Deus me ama, Deus quer falar comigo, Deus se preocupa comigo. Vai preparando seu coração. Daqui a pouco, seu coração vai estar quente de novo. O coração é um órgão. Então, primeira coisa que Josafá é inspiração para nós. Para resgatar qual é a essência da nossa vida. Qual é a razão de tudo? É Jesus. Segunda coisa que Josafá é inspiração para nós. Para a gente rever os nossos limites. Você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Que você está querendo ser legalzão demais. Deus vai falar com essa pessoa também. Manda ela buscar Deus. Sai dessa. Terceira coisa que Josafá é inspiração para nós. Prepara o seu coração para buscar Deus o dia inteiro. Buscar a presença de Deus onde você estiver. Eu preciso da sua presença, Deus. Eu preciso da sua presença. Eu preciso sentir a presença de Deus, cara. Sério. A gente prepara o coração sendo sincero. Se você não sabe por onde começar a orar, começa a ser sincero. Vou dizer para você como Deus me tirou de um lugar árido nos últimos dias. Eu comecei a orar para Deus e falar assim, Deus, eu não sei por que eu orava tanto no passado. Eu não lembro. Para mim não faz sentido mais. Eu não sei por que eu fazia tanto jejum no passado, Deus. Para mim não faz sentido mais. Você pode me falar, por favor, por que eu preciso da sua presença? Eu comecei a perguntar isso para Deus. Falei, Deus, quando eu olho para o meu passado, eu olho para hoje, parece que eu não sou a mesma pessoa. Você pode me explicar de novo por que eu te buscava tanto, que eu não está fazendo sentido. Simples assim. Segundo dia, Deus, fala para mim de novo por que eu vivia do jeito que eu vivia. Você pode fazer isso? Ele simplesmente começou. Eu comecei a preparar meu coração. Lê um capítulo, um versículo por dia. Pá, Deus, e faz essa pergunta. Deus, fala comigo de novo as coisas que eu esqueci, por favor. Eu estava sem a pregação até ontem. Quando foi essa semana, eu lendo, eu já tinha estudado, eu já sabia que era esse texto. Mas, gente, chegar e contar uma história não é pregar. Pregação é quando você sobe no púlpito e você sabe, Deus tem algo para dizer para vocês hoje. Isso aqui é pregação. Não é chegar aqui, então, gente, o rei de Israel é esse, é isso aqui, é assim que funcionou, tal, vamos orar, amém. Você sabe quando o cara não prega, porque está morto. Eu já tive vezes que eu subi aqui e eu não preguei. Eu tinha uma história para contar, eu não tinha uma mensagem no meu coração. Eu não tinha algo que queimava dentro de mim. E aí, sexta-feira, eu comecei a falar, Deus, você tem alguma coisa para falar para a República? Porque eu não tenho. Eu vou lá chegar e contar a história de Josafá. Mas se você tem alguma coisa para dizer, aí começou a falar comigo. Gente, é assim que a gente busca e prepara o coração para buscar Deus. A gente começa a conversar com Ele, começa a fazer pergunta para Ele, gente. Último lugar. O que Josafá é inspiração para nós? 2 Crônicas 19, versículo 4 ao 9. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim. E fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor.
E no julgardes, Deus está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita a ele suborno. 8. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. E deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e interesse de coração. Até aqui, por enquanto. Quarta coisa que Josafá é inspiração para nós. Josafá é inspiração para a gente fazer um projeto de vida santa. Um projeto de vida santa. É por isso que eu falo que ele é reformador. Porque ele mudou a estrutura, a maneira como o reino funcionava. Ele estabeleceu juiz de cidade em cidade. Ele criou uma estrutura. Você vai vendo ao longo e você vai vendo os detalhes. Tinha lugar que tinha sacerdote, tinha lugar que tinha levita responsável. Josafá criou uma estrutura, uma reforma da maneira como a nação funcionava para extirpar toda a injustiça. E ele é lá nos juízes, julga segundo o Senhor. Ele zelou por isso. Ele é uma inspiração para a gente fazer uma reforma na nossa vida, para a gente fazer um projeto de vida. E isso para nós é o quê? Um planejamento para cuidar da nossa alma, porque ele fez um planejamento para cuidar da alma dos cidadãos da nação de cidade por cidade. Ele fez um planejamento para cuidar do estado, da alma, da vida de cada cidadão de cada cidade. Ele planejou isso, ele estruturou. Depois de percorrer pessoalmente a nação, para chamar as pessoas individualmente, para que elas preparassem os seus corações, ele criou essa estrutura. A única coisa que os comentaristas falam que se compara a isso que Josafá fez foi Jesus. Quando Jesus vai de cidade em cidade, pregando. Além de Jesus, só Josafá. Ele vai de cidade em cidade. E ele cria uma estrutura para poder cuidar. Esse ato de Josafá tem que inspirar a gente programar a gente, uma rotina. A gente planejar a nossa vida, planejar os nossos hábitos, rever a maneira que a gente está vivendo, no que a gente está investindo no nosso tempo, uma rotina semanal que seja saudável para proteger o nosso coração. E eu quero finalizar dizendo que os presbíteros da República têm se inspirado para criar uma agenda saudável de proteção ao coração. A gente está se movendo para começar 2 pequenos grupos de homens. E a gente tem se encontrado semanalmente, orado por isso e falado sobre isso. Para a gente começar 2 pequenos grupos de homens. Para a gente poder criar um ambiente melhor, para poder proteger o coração das pessoas. E a gente tem pensado e começado a viver a prática do discipulado individual. Para quê? Para poder cuidar do coração das pessoas. É fazer um planejamento. O que as pessoas estão precisando para cuidar do coração delas? A gente vai rever aqui. A gente vai rever o jeito que a gente funciona. A gente vai rever as nossas programações. A gente vai rever a maneira. Para quê? Para poder preservar o coração das pessoas. É tudo que a gente quer. A gente quer cuidar. A gente busca Deus, a gente ama Deus. E a gente quer ajudar as pessoas a fazerem isso também. Então o que a gente vai fazer? O que vai custar de nós? Isso é o que como comunidade a gente pode fazer. Mas e você? O que você tem que fazer como uma pessoa? Como alguém que ama o seu coração? Como alguém que ama Jesus e quer cuidar do seu coração? O que custa para você? O que rouba seu tempo? O que rouba sua energia? O que rouba sua atenção? Gente, se a gente não preparar o nosso coração, a gente não vai aprender a ter prazer em Cristo. Isso é uma coisa que a gente fala assim, eu vou me empenhar num projeto de vida, eu vou planejar isso. Minha semana vai ser assim, eu vou me envolver, eu vou servir, eu vou zelar, eu vou me dedicar, eu vou lá orar junto. Eu vou lá envolver no grupo, eu vou romper uma barreira para poder crescer, para cuidar do meu coração, para proteger meu coração. Passo a passo. Para a gente cuidar da nossa alma. Deixa isso aí entrar dentro de você, em nome de Jesus. Deixa Deus te inspirar, deixa Deus te encorajar nessa noite, deixa Deus mexer com você, deixa Deus te empolgar para uma vida nova. E eu queria terminar com um versículo. O apóstolo Paulo fala assim, quando eu fui estar com vocês, gente,
eu decidi só saber uma coisa. Só saber uma coisa. Eu só queria falar de uma coisa quando eu estava com vocês. Cristo. E Ele crucificado. A galera estava falando do filme novo do Star Wars. Eu queria saber de Cristo crucificado. A gente saiu, o pessoal assim, vai ter aquele evento cultural. Cristo crucificado. Eu posso ir. Cristo crucificado. É só disso que eu queria saber no meio de vocês. Não, o país está afundando e não sei o quê, e a direita é melhor, e aí nós temos, no Lula não tem jeito mais. Cristo crucificado. É Cristo, é olhar para tudo e saber, não interessa a bagaça que você vai trazer aqui, a resposta é Cristo crucificado. Você está cansado? Cristo crucificado. Você está triste? Cristo crucificado. Você está doente? Cristo crucificado. Você está desanimado? Cristo crucificado. Você precisa perdoar? Cristo crucificado. Tem problema na sua casa? É Cristo crucificado. Olha para o Cristo crucificado. Olha para o sangue de Cristo derramado. Quando Paulo chega e fala assim, quando eu estive entre vocês, eu só quis saber de uma coisa, Cristo crucificado, ele não está falando, presta atenção, em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Ele está falando o seguinte, quando eu tive com vocês, eu só queria conversar disso com vocês. Cristo, minha sublime obsessão, pelo qual deixo todas as coisas. Eu deixo todas as coisas. Tudo eu considero como perda para ter Cristo. Cristo, o Cristo crucificado que foi ressurreto. E quando eu olho para Ele, tudo para mim começa a ter esperança. Cristo crucificado. Isso é paixão por Jesus Cristo. Isso é uma escolha, me escuta por favor. Isso é uma coisa que você trabalha na sua mente, você entende assim, todas as coisas me são lícitas. Mas o que eu quero mesmo é ser possesso por Jesus. Eu posso sair com a minha namorada e a gente pode dar um rolê super romântico. E a gente pode jantar num lugar legal e depois ir num parque legal, ou vice-versa, ou fazer uma viagem legal. E talvez Deus não vai me condenar por nada disso. Mas o que eu quero dentro do meu coração é olhar para Cristo junto com ela. Ela sabe disso. Primeira vez que a gente saiu, a gente se declarou, ela, onde você está indo? Eu, como assim? Onde você está indo para a sua vida? Eu falei, eu só quero ser santo. Eu não quero dinheiro, eu não quero casa, eu não quero nada. Eu só quero ser santo. Eu só quero Cristo em mim e levar Ele por onde for. É só isso. Custe o que custar. A gente pode fazer um monte de coisa como igreja e a gente pode ter um monte de lazer. E eu quero que você me escute aqui, por favor. Eu não estou falando que é pecado você assistir série, eu não estou falando que você só tem que orar e ler a Bíblia o dia inteiro. O que eu estou falando é, o que você tem que querer no seu coração? Porque eu já tentei viver de um jeito que eu não consegui sustentar. Eu já tentei viver das 6 da manhã até meia-noite, orando, lendo a Bíblia e só falando disso. Eu não consegui sustentar isso. Mas quando eu olho para Ele, parece que eu quero isso de novo. Quando eu olho para Cristo crucificado, parece que o meu coração fica possesso de novo. E eu falo, Deus, eu já tentei pela carne, eu não consegui. Eu já tentei, de maneira religiosa e carnal, ser totalmente tomado pelo Senhor, entregar todas as minhas finanças, minhas energias físicas. Eu não dei conta. E eu já aprendi a lição, pela minha força eu não consigo, mas eu quero dizer que é ainda isso que eu quero. Se você puder me ajudar, então, porque o jeito que eu tentei, eu não consegui. Eu tentei entregar tudo, eu tentei entregar minha força, eu tentei entregar o meu tempo, eu vou me livrar de tudo, eu vou me livrar de série, vou me livrar disso, vou me livrar de toda a perda de tempo. Eu só quero Cristo o dia todo. O jeito que eu tentei, eu não consegui, mas eu quero falar uma coisa, é ainda isso que eu estou querendo. Eu ainda quero que Cristo seja tudo em mim. E quando eu encontrar os meus amigos que não te conhecem, e que eles vão querer falar de tudo de novo que está rolando, e das novas tendências, e a nova filosofia, e o novo movimento na cidade, e os amiguinho cult, e aquela coisa diferente, eu não quero ter vergonha de chegar, e eu quero ter o meu coração queimando, para dizer, Cristo,
A ponto de os caras falaram, pô, cara, você fala disso, você só fala disso, mas eu vou estar convicto. Ele é a fonte de tudo para mim. E eu não tenho vergonha. Gente, quando Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, cara, quando ele encontrava com as pessoas, ele não falava dos problemas políticos e das tendências. É muito fácil a gente falar, eu não me envergonho do evangelho, quando você nunca fala do evangelho. É a mesma coisa para mim, mas a questão do coração aqui a questão de Josafá para nós você ainda quer. Você pode ter tentado e não conseguido muitas vezes, você pode estar fraco, você pode estar desanimado, você pode estar pensando assim, eu já tentei isso aí, velho, não consegui e cansei. Eu já cansei muitas vezes, sério, eu já cansei muitas vezes. Eu já criei metas e alvos de devoção para cuidar do meu coração, metas e planejamentos de ministério para poder cuidar da igreja. Eu já criei tantos objetivos, eu vou orar tanto, eu vou visitar tanto, eu vou estudar tanto, eu vou jejuar tanto, e todas as vezes eu cheguei no ponto que assim, não aguento mais isso aqui. Aí eu falo, tá bom, vou parar, vou descansar, Senhor, me ajuda. Mas no final, quando eu olho para ele crucificado, parece que eu quero tudo de novo. E o que eu posso compartilhar com você eu estou nessa jornada falando, Deus, eu ainda não sei andar com você, mas você é tudo o que eu quero. Preserve meu coração apaixonado. Preserve meu coração te desejando. E se eu tentar e fizer um planejamento e tudo der errado, vamos começar tudo de novo. Amém? Qual o problema se no final der errado? Mas na verdade o nosso coração está no lugar certo. Não é isso que vai passar no fogo do juízo final? Eu acho que é isso. Quando Paulo fala assim, vai passar palha, feno, madeira, pedra preciosa. O que vai queimar lá é tudo que a gente fez, não movido pelo desejo de Cristo. Mas tudo aquilo que a gente fez assim, cara, eu quero te adorar agora nessa parada. Eu errei, mas ele vai julgar as intenções do nosso coração, diz os versículos seguintes. Ele vai julgar as intenções do nosso coração. Quando a gente falou assim, isso aqui é para você, Jesus. Aí nós erramos tudo, mas era para ele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Talvez você não andou com Deus o tempo suficiente para aprender que você sempre vai cansar e Ele sempre vai te renovar. Talvez você esteja desencorajado, desanimado. É porque você não andou com Ele o tempo suficiente para ter certeza que você sempre vai cansar, mas Ele sempre vai te renovar. Uma das coisas que me fizeram não pregar semana passada, uma das coisas foi a gripe. Eu estava realmente mal, fiquei bem, depois fiquei mal de novo. Outra das coisas que me fez não pregar o meu coração estava extremamente fraco e cansado e desanimado. Eu dei glória a Deus porque eu fiquei doente. Eu falei, Deus, eu não tenho o que falar. Eu estou sem força nenhuma, eu não consigo puxar ninguém para lugar nenhum, eu não consigo nem arrastar o meu corpo, minha alma está cansada. E Deus pôs fogo essa semana. É só para lembrar que a gente vai cansar, mas Ele renova as nossas forças. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías fala, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, correm não se cansam, caminham não se fadigam, voam com asas como águia. Até os jovens se cansam, mas quem espera no Senhor, velho, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Você só precisa ter paciência. Persevera, persevera. Vamos orar. Deus, o Senhor quer peneirar. O Senhor quer peneirar. O Senhor quer passagem no fogo. E o Senhor quer ir arrancando. O Senhor quer ir arrancando, Deus, tudo de nós que está pesando a nossa vida. Obrigado porque a cada tribulação, o Senhor chamusca mais tralha
que a gente está carregando. A cada momento de fracasso que o Senhor nos levanta, a gente levanta, Deus, sem querer, um monte de vaidade que estava pesando na nossa bagagem. Eu quero te louvar por essa maneira maravilhosa como o Senhor nos trata, e que às vezes a gente sente que o Senhor nos largou, mas o Senhor nos disciplina para a gente ser participante da tua santidade. Que pai que não disciplina o filho que ama? E eu quero te agradecer porque é o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem sustenta minha vida, Jesus. E o Senhor quem sustenta a fé de cada um aqui. E Deus, se a gente tem perseverado, isso é o atestado de que nós somos eleitos do Senhor. É o atestado de que nós somos santos de verdade. Que nós realmente nascemos de novo. Esse é o atestado. É que tribulação após tribulação, a gente ainda espera que a esperança venha do rei de Israel. A gente ainda espera que de Sião venha a palavra do Senhor. É porque luta após luta, cansaço após cansaço, a gente continua olhando para o Cristo crucificado. E a gente ainda pensa, vai vir, ele vai vir aqui ainda. E a gente fica que nem o cego de Jericó lá gritando, filho de Davi tem compaixão de mim, filho de Davi tem compaixão de mim. E a gente fica lá, e aí todo mundo manda a gente, cala a boca, você está incomodando, filho de Davi tem compaixão de mim. E a gente sabe, a gente fica pensando, uma hora ele vai vir aqui, uma hora ele vai vir aqui. E a gente fica com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, e a gente espera no Senhor Jesus. A gente espera no Senhor Jesus. Se você quer orar pelo seu coração, põe a mão nele, eu quero orar por você, eu quero te abençoar nesse momento. Uma coisa que a gente não falou no texto é que esse negócio de Josafá mandar gente de reino em reino e estabelecer essa estrutura, ele já tinha feito no 3º ano do reinado dele, lá no capítulo 17. Mas na hora que ele estabeleceu os limites e voltou a buscar a Deus e realinhou com o chamado dele, Deus trouxe ele de volta para as primeiras obras dele. E talvez você precisa voltar para as primeiras obras, você precisa voltar lá atrás, você precisa voltar para o zelo. Eu quero orar pelo seu coração. Deus, eu quero te agradecer, porque o sorriso de 1000 homens não compensam pregar uma mentira nesse púlpito. O tapa nas costas de 10.000 pessoas, ter 20.000 membros em uma igreja, sinais e maravilhas, riquezas dos povos estrangeiros, reconhecimento, não compensam pregar uma mentira, Senhor. E eu te agradeço, Deus, pela sua bondade de falar no nosso coração que a gente precisa acertar as coisas, Senhor. E eu quero orar para que o Senhor seja claro para nós, em nome de Jesus Cristo, quem precisa tecer os limites, cortar relacionamento, que o Senhor não está mandando se envolver, que o Senhor está falando, para de ajudar essa pessoa e olha para mim. Manda ela olhar para mim e deixa ela. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus por relacionamentos que precisam ser cortados na nossa vida, Deus. Gente, para quem a gente está tentando ser bonzinho demais e que está roubando a gente, por favor, eu quero orar por pessoas aqui que estão lutando guerra que o Senhor nunca mandou lutar. Convence essas pessoas, Deus, de qual é o lugar delas. Ajuda a gente a ficar no lugar que o Senhor chamou a gente lá atrás. Eu peço, reconfirma o chamado de pessoas aqui nessa noite. Relembra pessoas do chamado que o Senhor fez para elas um dia, em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor nos atraia, Senhor, com laços de amor, que o Senhor taque fogo no nosso coração, que o Senhor nos dê um zelo gigantesco pelo Senhor, e mesmo que a gente cansar, Deus, daqui um mês, mesmo que daqui um mês a gente chegue com a língua para fora e fale, eu não consigo mais buscar a Deus, não tem problema, Senhor, a gente vai chegar aqui, a gente vai chorar junto e a gente vai esperar o renovo vir de novo. E eu quero pedir, traz os corações para perto do Senhor, limpa, queima os ídolos nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Queima, Deus, os ídolos, queima, Deus, o casamento dos sonhos, queima a profissão dos sonhos, queima, Senhor, queima as coisas, Deus, que são pura vaidade na nossa vida, queima a obsessão do progresso, a obsessão, Deus, por um sucesso, queima isso, Senhor.
Queima esses rótulos que a gente alimenta, que a gente quer alcançar, que a gente quer ser reconhecido pelos outros. Nada compensa a idolatria, nada compensa se perder do Senhor. Nada, Jesus, nada, nada. Traz essa consciência, porque o Senhor nos chama pelo nome, para a gente voltar para o chamado que o Senhor fez a primeira vez que o Senhor nos viu. Vem, Senhor, e ateia fogo em nosso coração. Faz de novo, Deus. A gente busca a sua presença aqui agora, Deus. Vem aqui, Espírito Santo. Quebranta, Senhor. Quebranta, Senhor. Que a gente veja o Senhor como a razão de tudo. Que a gente refaça os limites da nossa vida. Deus, que a gente volte a cuidar do coração. Que a gente volte a planejar uma vida que te glorifica, Senhor. Eu oro isso em nome de